Você já imaginou participar de um velório sem corpo? Uma família fez isso, acreditando que seria apenas um gesto simbólico para encerrar o luto. Mas o que deveria trazer paz abriu uma porta que nunca mais se fechou. Dias depois, todos começaram a ouvir a mesma frase sussurrada no silêncio da casa. Eu ainda estou aqui. Vocês esqueceram de me encontrar. E a partir desse momento, nada mais foi igual. Espelhos refletiam presenças, cadeiras se moviam sozinhas e até os sonhos se transformaram em um ritual interrompido, clamando para ser completado. Se você gosta de histórias sombrias, espirituais e cheias de mistério, já se inscreva no canal agora. Ative o sininho e deixe um comentário dizendo: eu não teria coragem de ficar nessa casa. Sua participação ajuda essa comunidade a crescer e mantém essas histórias vivas. A pequena capela erguida no alto da cidade nunca havia recebido tanta gente. Naquela noite, velas tremeluziam em fileiras, espalhando uma luz fraca que parecia mais cansada do que acolhedora. No centro, sobre um pedestal coberto por tecido negro, não havia caixão. Apenas uma fotografia em preto e branco, antiga, levemente empoeirada, mostrando o rosto do parente desaparecido. Flores brancas, já começando a murchar, cercavam a moldura, como se o tempo se encarregasse de lembrar a todos que o luto ali era estranho, incompleto. A ausência do corpo transformava o velório em algo quase teatral. Pessoas rezavam, algumas choravam baixinho, mas havia sempre aquele vazio pairando sobre todos. Não havia despedida, não havia fim. Apenas uma encenação da morte. O padre recitou orações como se repetisse um protocolo mecânico, e cada palavra parecia ecoar sem força, sem destino. A família, reunida nos primeiros bancos, tentava manter a postura. A mãe segurava o terço com tanta força que os nós da mão ficavam brancos. O pai, rígido, mantinha os olhos fixos na fotografia, como se esperasse que o retrato se movesse a qualquer instante. A filha mais velha chorava, em silêncio, enquanto o filho mais novo não compreendia totalmente o que acontecia, mas sentia a estranheza, aquela sensação de que algo estava errado, profundamente errado. A atmosfera não era apenas de luto, mas de espera. Era como se a ausência do corpo não fosse apenas uma falta física, mas uma porta aberta. Sem restos mortais, não havia certeza, não havia descanso, não havia conclusão. A energia da capela refletia isso. Cada vela que se apagava sozinha parecia reforçar que a cerimônia não estava completa. Um vizinho comentou baixinho: não sei se é certo fazer velório sem corpo. Parece que chamamos por aquilo que não entendemos. As palavras ficaram suspensas no ar e muitos evitaram encará-lo, mas no fundo todos pensavam o mesmo. O velório era simbólico, mas o que foi deixado em aberto tinha peso. Um peso invisível que já se insinuava naquela noite. Quando a cerimônia terminou, a família caminhou lentamente para casa. Não havia o alívio do fim, nem a sensação de dever cumprido. Havia apenas um buraco no peito, uma pergunta sem resposta. O retrato do desaparecido parecia carregar um olhar vivo, como se não aprovasse aquela despedida improvisada. Naquele instante, nenhum deles poderia prever o que viria, mas já havia sido plantada a semente do retorno, porque no mundo espiritual, aquilo que não é encerrado jamais desaparece. Apenas espera. E naquela noite, dentro da capela vazia, com as velas ainda queimando em silêncio, um vento frio percorreu o corredor central. E por um instante, alguém jurou ouvir um sussurro vindo da fotografia exposta. Eu ainda estou aqui. A casa parecia maior naquela noite, como se os cômodos tivessem se alongado discretamente só para que o silêncio coubesse. As velas do velório simbólico haviam sido apagadas e trazidas em uma sacola. Algumas foram colocadas sobre a cômoda da sala, outras esquecidas no fundo de uma gaveta. A fotografia em preto e branco, agora sem flores ao redor, repousava no aparador, entre chaves e contas, como um
Visitante sem lugar. A filha mais velha, Clara, demorou a dormir. Virava-se de um lado para o outro, sentindo a inquietação prender os músculos das costas. Não queria confessar, mas o olhar do retrato a seguira o dia inteiro. Era como se a imagem carregasse um pequeno resto de calor, não vida, mas teimosia. Passava da meia-noite quando um vento leve soprou pelas frestas da janela e a cortina moveu-se devagar, como um gesto de mão. Ela fechou os olhos, tentando se convencer de que era apenas cansaço. O quarto, porém, parecia diferente, com um tom de azulado no escuro, como de corredores de hospitais. Clara alcançou o celular para verificar as horas e foi nesse instante que sentiu uma respiração fria, rente à orelha. Não era sopro de vento, era a presença. "Pai", sussurrou, sem coragem de falar alto. O corredor respondeu com um estalo distante de madeira e nada mais. Suas mãos suavam. O coração, antes apressado, entrou numa cadência pesada, como se cada batida empurrasse algo antigo, esquecido. Clara ajeitou-se no travesseiro tentando rir de si mesma, quando veio a voz, baixa, próxima, íntima. "Eu ainda estou aqui." Ela sentou-se na cama como quem é puxada por um fio. A frase não atravessara a porta nem viera do quintal. Tinha nascido dentro do quarto. O som não parecia masculino nem feminino. Era um registro sem corpo, sem saliva. Uma fala que não precisava de boca. O instinto a mandou gritar, mas em vez disso, ela levantou-se e acendeu o abajur. A luz amarela revelou apenas os contornos familiares. O guarda-roupa, a cadeira com a blusa do colégio, a mochila aberta. O ar, porém, continuava frio, como antes da chuva. Clara caminhou até a porta. O corredor escuro devolveu-lhe o reflexo mínimo do vidro da sala. E ali, no espelho distante, jurou ver o brilho de um ombro, um contorno quase humano, parado ao lado do aparador, onde a fotografia repousava. Não era corpo, era insistência. Deu 2 passos. O piso rangeu, como se esperasse. A voz veio de novo, mais calma, como quem explica um erro simples. "Vocês esqueceram de me encontrar." O chão pareceu ceder sob os pés. Encontrar. A palavra grudou-se à garganta de Clara, áspera, como poeira de gaveta antiga. Lembrou-se da expressão do padre na capela, um ofício cumprido por obrigação, e do olhar da mãe, duro como o nó de um lenço. Velório sem corpo, despedida sem destino. "Mãe!" chamou quase infantil. A mãe apareceu à porta do quarto, cansada, o cabelo preso num coque torto. Viu a filha, pálida, os olhos arregalados, e entendeu sem que Clara dissesse. Caminharam juntas até a sala. A fotografia parecia mais escura ao toque das sombras. A mãe, firme, tentou racionalizar. "É o peso do dia. Amanhã passa." Mas quando virou o quadro para retirá-lo do aparador, um traço de poeira interrompida revelou algo sob a base. 2 marcas ovais, paralelas, como se dedos tivessem estado ali, apoiados, aguardando. A mãe congelou. Clara, ao lado, sentiu a respiração fria retornar. Não ameaça, mas encobrança. As 2 recolocaram a fotografia no lugar, quase com reverência. A mãe fez o sinal da cruz. Clara, sem fé, apenas juntou as mãos. Por longos segundos não se ouviram relógios, nem rua, nem o cano que pinga na lavanderia. Só então, lá de dentro da casa, leve como um pensamento que se recusa a morrer, o sussurro repetiu: "Eu ainda estou aqui." O resto da noite passou sem mais palavras. Mas ninguém dormiu de verdade. E ao amanhecer, a casa pareceu menor. Não por encolher, e sim porque, agora, havia alguém ocupando o espaço da ausência. Depois da noite em que Clara ouvira o primeiro sussurro, a família tentou manter silêncio sobre o ocorrido. A mãe pediu para que não se comentasse, para não dar força ao que não existe. O pai, mais prático, evitava falar, fingindo que nada havia acontecido. Mas o silêncio não apaga o que já foi despertado. Pelo contrário, parecia apenas amplificá-lo. 2 dias depois, foi a mãe quem ouviu.
estava no quintal, recolhendo roupas do varal, quando o vento cessou de repente, deixando o ambiente parado, sufocante. As folhas congelaram no ar, como se toda a natureza tivesse prendido a respiração. E atrás dela, rente ao ouvido, a mesma frase soou, calma e dolorida. Eu ainda estou aqui. Vocês esqueceram de me encontrar. Ela derrubou as roupas, os olhos marejando de medo. Olhou em volta. Nada. Apenas o quintal vazio, o sol já se escondendo atrás das árvores, mas o frio do sussurro ainda grudado na pele. Entrou correndo em casa e, pela primeira vez, não conseguiu disfarçar o tremor das mãos. Na mesma noite foi a vez do pai. Levantou-se no meio da madrugada para beber água. A cozinha estava mergulhada em penumbra, iluminada apenas pela luz pálida da lua que atravessava a janela. Ao encher o copo, sentiu que não estava sozinho. Os pelos da nuca se arrepiaram e, antes mesmo de se virar, a voz ecoou de dentro da casa, como se viesse das paredes. Vocês esqueceram de me encontrar. O copo escorregou de suas mãos, quebrando no chão. Ele recuou, respirando rápido, mas não teve coragem de olhar para trás. Sabia que, se olhasse, poderia ver. E então, as crianças. O mais novo, de 9 anos, começou a acordar no meio da noite chorando, dizendo que o tio estava no quarto e que ele repetia sempre a mesma frase. Clara, já exausta de tentar convencê-lo de que era só um pesadelo, acabou confessando que também ouvia. Naquela confissão, o medo da família ganhou nome. Não era mais imaginação isolada. Era uma presença compartilhada. O que mais os perturbava era a uniformidade da voz. Não importava se era madrugada, tarde, quintal ou cozinha. Não importava se era sonho ou vigília. A frase sempre era dita do mesmo jeito. Baixa, clara, sem raiva, sem pressa. Apenas uma cobrança triste. Um lembrete constante de que o velório não havia encerrado nada, apenas acendido à espera. E pouco a pouco, a casa se tornou palco dessa repetição. O rádio antigo ligava sozinho, emitindo estática entrecortada por sussurros. O vento arrastava as cortinas da sala, e por trás do tecido, a frase ecoava. Até as paredes começaram a estalar em padrões rítmicos, como se repetissem sílabas abafadas. A frase tornou-se parte da rotina. De dia, fingiam não ouvir. À noite, cobriam-se em orações apressadas. Mas era inútil. O desaparecido, que nunca teve um corpo para repousar, agora tinha voz. E essa voz não iria se calar até ser atendida. Era fim de tarde quando a mãe, Marta, decidiu arrumar a sala. As flores usadas no velório, simbólico, já murchas e escuras, ainda estavam em um vaso de vidro sobre o aparador. O cheiro adocicado do apodrecimento invadia o ambiente, trazendo a sensação de que o luto ainda se arrastava pelos cantos da casa. Enquanto recolhia pétalas caídas do chão, algo chamou sua atenção. O espelho antigo na parede parecia mais brilhante do que de costume, como se a superfície tivesse sido recém-polida. Ela se aproximou, ajeitando o cabelo de forma distraída, e foi então que viu. Atrás dela, refletida, com nitidez perturbadora, havia uma silhueta masculina parada no canto da sala. Era um contorno escuro, firme, sem detalhes de rosto, mas com uma postura inconfundível. Alguém que observava, imóvel, como se aguardasse. Marta sentiu o coração parar por um segundo. Virou-se de imediato, mas o espaço real estava vazio. Apenas as paredes, o aparador e o retrato do desaparecido em sua moldura preta. Voltou-se para o espelho. O vulto ainda estava lá. Os ombros estreitos, o pescoço inclinado, a cabeça levemente abaixada, como alguém que escuta em silêncio. Marta deu 2 passos para trás, a respiração acelerada, mas a figura não desaparecia. Pelo contrário, parecia ganhar contorno, como se a superfície refletisse algo que não tinha permissão para se manifestar no mundo físico. Foi nesse instante que os lábios da figura se moveram, ainda que não houvesse boca visível. O som surgiu dentro da sala, baixo, grave, firme. Eu ainda estou aqui. Vocês esqueceram de me encontrar.
Marta deixou cair o pano de limpeza das mãos. O estalo do objeto no chão ecoou alto, mas a voz se manteve, repetindo as palavras com calma, quase como uma oração invertida. Ela recuou até encostar-se à porta da sala, os olhos fixos no espelho, tentando convencer-se de que era imaginação. Mas o corpo dela sabia a verdade. O arrepio na nuca, o frio nos dedos, a sensação de que estava sendo observada não vinham da mente. Clara entrou na sala nesse momento e viu a mãe estática diante do espelho. Quando perguntou o que estava acontecendo, Marta não conseguiu responder. Apenas apontou para o reflexo. Clara olhou e, por um segundo, não viu nada. Mas quando desviou os olhos e tornou a encarar a superfície, o vulto estava lá, nítido, ao lado do retrato no aparador. A filha gritou, e nesse instante a figura desapareceu, como se tivesse se dissolvido no vidro. O silêncio que se seguiu foi pior do que a visão. Ambas ficaram paradas, respirando rápido, sem coragem de tocar no espelho. Marta, então, cobriu o objeto com um lençol grosso, numa tentativa instintiva de interromper o canal que parecia ter se aberto. Mas já era tarde. O espelho havia mostrado que o parente desaparecido não estava apenas presente em vozes. Ele agora buscava forma, ainda que através de reflexos. Naquela noite, ninguém passou pela sala sem olhar 2 vezes para o pano que cobria o vidro. E cada vez que o vento movia levemente o tecido, tinham a certeza de que a figura estava ali, por trás, aguardando o momento certo para ser vista de novo. A fotografia no aparador parecia mais sombria, e as flores mortas, agora secas, espalhavam suas pétalas como se marcassem passos invisíveis pelo chão. E em seus ouvidos, mesmo após irem para os quartos, mãe e filha juraram ouvir o mesmo murmúrio repetido, vindo de dentro do espelho coberto. Eu ainda estou aqui. Depois da noite em que o espelho revelou a silhueta, a casa nunca mais foi a mesma. O lençol grosso continuava cobrindo a moldura dourada, mas todos sabiam que o pano não apagava. O que já havia sido visto. Pelo contrário, era como se, sob aquele tecido, o reflexo respirasse, aguardando a chance de se mostrar novamente. Nos dias que se seguiram, a presença deixou de se limitar a vozes e reflexos. Passou a agir sobre o espaço físico, como se tentasse impor sua existência. Tudo começou com as velas. As que haviam sido usadas no velório simbólico, algumas ainda guardadas em um prato de vidro na sala, começaram a se apagar sozinhas. Às vezes, mesmo protegidas do vento, a chama se encolhia até desaparecer, deixando para trás apenas um filete de fumaça que subia como dedos finos apontando para o teto. Em outras noites acontecia o inverso. Velas esquecidas, já sem pavio, acendiam-se novamente, lançando uma chama fraca e instável. Depois foi a fotografia. O retrato em preto e branco, que todos evitavam encarar diretamente, começou a cair repetidas vezes. Não importava o quanto o pai o endireitasse sobre o aparador. No meio da noite, ouviam o som seco do vidro batendo no chão. Na manhã seguinte, lá estava a foto virada, a moldura rachada, mas a imagem intacta, como se algo invisível a tivesse empurrado de propósito, exigindo atenção. O pior, porém, eram as cadeiras. Na primeira vez, Clara acordou com o barulho de madeira arrastando pelo chão. Quando correu até a cozinha, encontrou uma das cadeiras da mesa encostada na parede, de costas para todos. O pai acusou o vento, mas o som de arrasto ecoava pesado demais para ter sido causado por uma corrente de ar. Na noite seguinte, aconteceu de novo. 2 cadeiras agora estavam dispostas de frente uma para a outra, como se alguém as tivesse posicionado para conversar. E sobre uma delas repousava o terço da mãe, que antes estava guardado dentro da gaveta do quarto. Cada gesto parecia carregado de intenção. Não era destruição, não era violência, era insistência. Como se a presença quisesse dialogar, mas não pudesse usar palavras além daquelas já repetidas. Eu ainda estou aqui.
Vocês esqueceram de me encontrar. O filho mais novo, inocente em sua visão infantil, começou a falar sozinho no corredor. A mãe, desesperada, perguntou com quem ele conversava. O menino respondeu sem hesitar. Com ele. Ele disse que está esperando a gente. Naquela noite, a família decidiu trancar portas e janelas, como se isso pudesse conter o que já havia atravessado os limites da casa. Mas os sinais continuaram. Objetos caíam de prateleiras sem explicação. Copos escorregavam da mesa e quebravam no chão. O relógio de parede que marcava os dias passou a atrasar minutos todas as madrugadas, como se o tempo também fosse manipulado pela presença. O pai, já à beira de perder o controle, tentou gritar contra o vazio. O que você quer de nós? O que ainda falta? A resposta não veio em voz, mas em ato. A fotografia caiu novamente, desta vez virada para baixo, e uma das velas acendeu-se sozinha, lançando uma chama alta e instável. No reflexo do vidro rachado da moldura, Marta jurou ver, por alguns segundos, dois olhos observando, fixos, carregados de tristeza. O recado estava dado. Não se tratava apenas de lembrança. Não se tratava apenas de um espírito perdido. Era um chamado. E a cada objeto movido, cada vela apagada, cada cadeira arrastada, a mensagem tornava-se mais clara. A ausência do corpo não era aceitação. Era um vazio que exigia ser preenchido. O peso dos acontecimentos na casa já não podia mais ser ignorado. A mãe mal conseguia rezar sem que o terço desaparecesse das mãos. O pai evitava os cômodos mais escuros. E as crianças viviam entre pesadelos e suspiros contidos. O velório simbólico, feito para dar fim a uma ausência, tinha apenas aberto uma ferida mais profunda. Era como se a própria alma do desaparecido tivesse rejeitado aquela cerimônia incompleta. Foi então que o pai decidiu buscar respostas. Havia rumores, histórias sussurradas durante anos na cidade vizinha, sobre a vida que o parente levava antes de desaparecer. Pouco se falava abertamente, mas os mais velhos lembravam de detalhes desconfortáveis. Ele não era apenas um homem comum, mas alguém envolvido com práticas espirituais que a maioria preferia evitar. O pai começou visitando o cartório, depois o arquivo paroquial. Encontrou registros incompletos, datas que não batiam, relatos de que o desaparecido havia viajado repetidas vezes para lugares isolados em busca de ensinamentos. Não eram viagens comuns, eram encontros noturnos, em casas afastadas, guiados por homens e mulheres que falavam de passagens entre mundos, de rituais que mantinham vivos aqueles que não estavam prontos para partir. Uma frase surgiu repetidamente nos papéis e nos depoimentos dos mais antigos. Ele morreu em trânsito. Ninguém sabia explicar ao certo o que significava, mas a expressão carregava uma verdade pesada. Segundo as lendas locais, morrer em trânsito era falhar em um ritual de passagem, deixando a alma presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Não era descanso, mas também não era vida. Era permanência. Forçada. A família começou a juntar as peças. O velório sem corpo não havia encerrado nada, porque não havia corpo a ser encerrado. O desaparecido não encontrara repouso. A ausência do cadáver não era apenas tragédia, era consequência. E o sussurro repetido: eu ainda estou aqui. Vocês esqueceram de me encontrar. Soava agora como confirmação. Enquanto investigavam, mais sinais surgiam na casa. As paredes começaram a manchar-se com círculos de fuligem, como se velas houvessem queimado sozinhas. Contra o reboco, os objetos pessoais do desaparecido, guardados em caixas de madeira, exalavam um cheiro de terra úmida, como se tivessem sido desenterrados recentemente. Foi Clara, a filha mais velha, quem encontrou a pista mais clara. Revirando o fundo de um baú esquecido no sótão, encontrou um caderno de capa de couro, gasto pelo tempo. As páginas, manchadas e rabiscadas, falavam de um ritual de completude.
Nele, o desaparecido descrevia que buscava atravessar entre mundos, mas que precisava de 3 etapas concluídas. A última, escrita em letras trêmulas, estava interrompida pela metade, e logo abaixo da última frase, quase ilegível, uma anotação: se falhar, estarei preso, e vou esperar para ser encontrado. As palavras gelaram a espinha da família inteira. Naquela noite, enquanto tentavam digerir a descoberta, ouviram novamente o sussurro, mais forte, ecoando em todos os cômodos ao mesmo tempo, como se o próprio ar falasse: ainda não me encontraram. A casa inteira estremeceu, as velas acenderam sozinhas e pela primeira vez o retrato caiu de frente, revelando uma rachadura que atravessava o rosto do desaparecido. Não era mais apenas ausência, era cobrança. As crianças eram as mais vulneráveis. Enquanto os adultos tentavam racionalizar, buscar documentos e provas, o filho mais novo, Gabriel, vivia entre a inocência e o medo. Sua mente ainda não sabia separar imaginação de realidade, e era justamente nesse espaço que a presença parecia se fortalecer. Nas primeiras noites, Gabriel apenas falava de sonhos estranhos. Dizia que sonhava com um homem sentado no canto do quarto, de cabeça baixa, como quem esperava ser chamado. A princípio, a mãe tentou confortá-lo, dizendo que era apenas reflexo de tudo o que estavam passando. Mas com o tempo, a repetição das descrições se tornou assustadora. O garoto sempre descrevia a mesma cena: roupas escuras, mãos apoiadas sobre os joelhos e uma respiração lenta, carregada de dor. Ele não fala comigo, só fica olhando, dizia o menino com a voz baixa, os olhos fixos no chão. Mas na quarta noite algo mudou. Gabriel acordou gritando. Disse que dessa vez o homem havia erguido a cabeça e mostrado o rosto, ou o que restava dele. Olhos fundos, como cavernas vazias, e uma boca que se movia sem emitir som. O menino jurava ter lido os lábios: eu ainda estou aqui. A família começou a se revezar para dormir no quarto com ele, mas a sensação de presença se tornava cada vez mais opressora. Até os adultos, deitados no colchão ao lado da cama, sentiam a respiração fria no pescoço durante a madrugada. Na 7ª noite, o impossível aconteceu. Gabriel acordou novamente, mas dessa vez não havia gritos. O silêncio da casa era tão absoluto que parecia ensurdecedor. Quando a mãe abriu os olhos, viu o filho sentado na cama, imóvel, encarando o canto escuro do quarto. Seguiu o olhar do menino e, por um instante, o mundo pareceu parar. Ali estava a sombra, alta, esguia, perfeitamente delineada contra a penumbra. Não era reflexo, não era sonho, era real. A mãe tentou levantar-se, mas sentiu os músculos travados, como se algo a segurasse invisivelmente. O ar tornou-se pesado, difícil de respirar. A sombra ergueu lentamente a cabeça, revelando olhos profundos que não refletiam luz alguma. A boca se moveu, e dessa vez o som saiu, grave e arrastado, preenchendo todo o quarto. Vocês esqueceram de me encontrar. Gabriel se encolheu, escondendo o rosto nos joelhos, e nesse gesto infantil, algo aconteceu. A vela esquecida sobre a cômoda acendeu-se sozinha, lançando uma luz bruxuleante. A sombra recuou levemente, como se a chama a incomodasse, mas não desapareceu. O pai entrou correndo, atraído pelo clarão, e no instante em que a porta se abriu, a sombra dissipou-se, evaporando no ar como fumaça espessa. A vela apagou-se sozinha logo em seguida, deixando apenas o cheiro de cera queimada e um silêncio pesado. O quarto parecia igual, mas a família sabia. Não era mais apenas um sussurro ou um reflexo. Agora a presença tinha corpo. Agora o desaparecido havia encontrado uma forma de atravessar. E Gabriel, em prantos, disse a frase que nenhum adulto quis repetir. Ele falou que se a gente não terminar o que falta, vai ficar aqui para sempre. O caderno encontrado no sótão, com o ritual interrompido, ganhou ainda mais peso. A família percebeu que a sombra não buscava apenas lembrança ou reconhecimento.
buscava conclusão. Mas a que preço? Depois da noite em que a sombra ganhou forma, no quarto de Gabriel, o sono deixou de ser refúgio. O que antes parecia apenas uma perturbação isolada do menino, agora se espalhava para todos, como uma contaminação invisível. Aos poucos, cada membro da família começou a sonhar a mesma coisa. Um ritual interrompido, sempre no mesmo ponto, sempre com a mesma sensação de vazio sufocante. Clara foi a primeira. Dormiu após horas de vigília, quando finalmente o corpo não aguentou mais. No sonho, encontrava-se em uma sala circular, iluminada por dezenas de velas que flutuavam no ar, mas nenhuma delas lançava calor. No centro, um homem de roupas escuras murmurava palavras que ela não entendia. Quando estava prestes a pronunciar a última frase, o fogo das velas apagava de repente, mergulhando tudo em trevas. E então, na escuridão, surgia o sussurro, não nos ouvidos, mas dentro da cabeça. Faltou uma vela. Eu ainda estou aqui. Na manhã seguinte, Clara acordou suando frio, sem conseguir contar tudo. Mas, ao descrever o círculo de velas, percebeu que a mãe teve a mesma visão. Marta, pálida, confirmou. Também estivera em um espaço de pedras antigas, sentira a mesma respiração fria, ouvira a mesma frase. O pai, inicialmente cético, negou. Mas na noite seguinte, ao acordar abruptamente, suas mãos estavam queimadas, com leves marcas vermelhas, como se tivesse segurado velas acesas. Tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder a verdade. Também tivera o mesmo sonho, ouvira a mesma voz e acordara com a certeza de que não era apenas imaginação. A partir desse ponto, os sonhos tornaram-se coletivos. Era como se todos compartilhassem o mesmo espaço onírico, vivendo a mesma cena repetidamente, noite após noite. Não importava a hora em que dormissem, o resultado era idêntico. Um ritual que nunca se completava. Sempre faltava algo. Sempre restava a sensação de vazio. O mais perturbador foi perceber que Gabriel, o mais novo, não apenas sonhava, mas repetia frases do ritual em voz alta enquanto dormia. Murmurava em uma língua que ninguém conhecia, sons guturais e arrastados que ecoavam como cânticos antigos. Certa noite, a mãe acordou ao lado dele e ouviu nitidamente: "Vocês esqueceram de me encontrar. Terminem o que comecei." Era como se a presença usasse o corpo do menino como canal. Os dias se tornaram insuportáveis. O sono virou uma condenação. A cada madrugada, a família retornava ao mesmo círculo de velas, ao mesmo vazio interrompido, ao mesmo eco da frase que não os deixava em paz. As olheiras profundas denunciavam a exaustão. As paredes da casa começaram a rachar, não fisicamente, mas em percepção. Cada sombra parecia ganhar profundidade. Cada canto escuro parecia esconder um par de olhos. O ritual interrompido, mencionado no caderno do sótão, agora se confirmava nos sonhos. As 3 etapas descritas estavam quase completas, mas a última havia sido cortada. E essa falha parecia condenar não apenas o desaparecido, mas todos os que carregavam seu sangue e sua memória. A mãe finalmente cedeu. Aquilo que mais temia, procurar ajuda espiritual. Foi até uma guia conhecida por lidar com casos de almas em trânsito. A mulher ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando Marta terminou de relatar os sonhos, a guia apenas murmurou: "Ele não morreu. Não ainda. Ele está preso entre um lado e outro e usa vocês como ponte, até que a última vela seja acesa." As palavras trouxeram alívio e terror ao mesmo tempo. Havia uma saída, mas o preço ainda estava por vir. Naquela noite, todos sonharam, de novo. Só que dessa vez, ao invés de apenas assistir, sentiram a sombra se aproximar do círculo, erguendo a cabeça. E pela primeira vez, não foi apenas um sussurro. Foi uma ordem firme e desesperada: "Terminam o ritual, ou vocês ficarão aqui comigo." O caderno encontrado no sótão, com suas páginas manchadas e palavras interrompidas, tornou-se o único guia possível. Marta,
com mãos trêmulas, leu em voz alta o que restava das instruções, embora muitas linhas estivessem ilegíveis. As anotações falavam de 3 etapas: preparação, evocação e selamento. A última, a do selamento, estava apenas pela metade. A frase cortada parecia exigir algo simples, mas crucial: acendam a última vela. A guia espiritual havia confirmado. A falha estava ali. A ausência da vela final mantinha o espírito em trânsito, sem corpo e sem repouso, condenado a ecoar entre mundos. E agora, com a família sendo usada como ponte, o ritual precisava ser terminado. Naquela noite, decidiram reunir-se na sala, onde tudo havia começado. O retrato em preto e branco foi colocado novamente sobre o aparador, cercado pelas velas antigas que restaram do velório simbólico. O ar parecia pesado, como se a casa inteira segurasse a respiração. As crianças estavam presentes, apesar do medo. Gabriel, especialmente, parecia em transe, os olhos fixos no retrato, como se esperasse por instruções que só ele podia ouvir. O pai acendeu as velas, uma a uma. A cada chama que surgia, a temperatura da sala caía ainda mais. O vento batia contra as janelas fechadas, como se algo quisesse entrar ou sair. Clara lia em voz alta os fragmentos do caderno, completando as lacunas com intuição e medo. As palavras soavam antigas, pesadas, mas ressoavam com força. Foi então que o chão tremeu levemente. As cadeiras da sala se arrastaram sozinhas, formando um círculo perfeito ao redor da família. A fotografia caiu mais uma vez, mas em vez de virar de frente ou de costas, deslizou até o centro da roda. Ali, parada, parecia vibrar com uma luz própria. O sussurro veio de todas as direções ao mesmo tempo, tão intenso que parecia empurrar o ar contra a pele. Eu ainda estou aqui. Acendam a última vela. O pai procurou desesperado. Tinham apenas 9 velas acesas. A 10ª, a mais importante, havia sumido. O pânico tomou conta, mas Gabriel, em transe, levantou-se devagar e caminhou até o canto escuro da sala. Abaixou-se e, como se soubesse exatamente onde procurar, retirou uma pequena vela esquecida atrás do aparador, coberta de pó e cera endurecida. É essa, disse o menino, mas sua voz parecia ecoar junto à de outro mais profundo. O pai hesitou. A chama tremia em suas mãos, quase apagando antes de nascer. A mãe chorava, pedindo para que ele fosse rápido. Clara rezava, embora não acreditasse mais em orações. Quando finalmente a chama tocou o pavio da última vela, um clarão percorreu a sala. As outras velas arderam mais alto, como se todas compartilhassem da mesma respiração. A sombra apareceu, alta, nítida, no centro do círculo. Mas dessa vez não estava sentada, não estava imóvel. Estava ereta, com olhos fundidos em escuridão, a boca aberta em um grito silencioso. Por um instante, parecia prestes a engolir todos ali. O pai quase apagou a vela de medo, mas Gabriel segurou sua mão com força. A sombra, em seguida, deu um passo para trás. O grito transformou-se em algo mais suave, um suspiro. E pela primeira vez, a frase mudou. Agora posso descansar. As velas tremularam uma a uma, até apagarem, sozinhas. A fotografia no chão partiu-se em duas, como se marcasse o fim de uma espera de décadas. A sala ficou mergulhada no silêncio absoluto. Nenhum vento, nenhum estalo, nenhum sussurro. Apenas o peso da respiração da família, finalmente livre. Mas o alívio trouxe consigo uma dúvida insuportável. Se o ritual havia sido completado, por que ainda sentiam a casa tão carregada? E por que, mesmo em silêncio, ainda havia a sensação de que alguém observava do outro lado do espelho coberto? A sala mergulhou em silêncio depois que a última vela se apagou. O cheiro de cera queimada e flores secas encheu o ar, trazendo uma falsa sensação de conclusão. A família se entreolhava em choque, sem saber se deviam agradecer, chorar ou apenas permanecer quieta. Marta foi a primeira a quebrar o silêncio, murmurando entre soluços:
Ele descansou, acabou. Mas a frase não soava como certeza. Era mais um pedido, uma tentativa de convencer a si mesma. O pai, ainda trêmulo, pegou os cacos da fotografia, partida. O vidro estava frio, úmido, como se tivesse acabado de ser retirado da terra. No verso do retrato, porém, havia algo que ninguém esperava. Marcas feitas à mão, arranhões que formavam palavras tortas, mas legíveis. Uma frase curta, repetida 3 vezes. A vela nunca deve apagar. O estômago de todos se revirou. Clara sentiu o peso da frase como uma pedra no peito. Gabriel, ainda em transe, repetia baixinho, como se fosse um eco automático. Nunca deve apagar, nunca deve apagar. Foi quando perceberam. Embora o espírito tivesse se dissipado diante de seus olhos, a energia da casa não havia mudado. O peso invisível continuava nos cantos escuros, o frio persistia, e mais perturbador, o espelho coberto pelo lençol no canto da sala parecia pulsar levemente, como se alguém do outro lado pressionasse o vidro, aguardando. Naquela noite, ninguém dormiu. O caderno do sótão foi relido várias vezes. Descobriram anotações que antes não haviam notado, rabiscos em margens quase apagados pelo tempo. O ritual sela, mas não expulsa. A chama é ponte. Enquanto arder, haverá repouso. Mas se apagar, o trânsito recomeça. O terror tomou conta. Haviam completado o ritual, mas não encerrado a presença. Haviam apenas firmado um pacto silencioso. Manter a vela acesa, para sempre. Na manhã seguinte, Marta colocou uma vela nova no aparador e a manteve acesa. Ao redor, o ambiente parecia mais leve, mais suportável. As crianças voltaram a brincar. O pai conseguiu respirar sem sentir a opressão constante. Por um instante a vida parecia normal, mas bastou a chama vacilar no meio da tarde para que todos corressem até a sala, em pânico. Não ouviram a voz, mas sentiram. Um arrepio coletivo, uma respiração fria, como se a sombra estivesse apenas esperando. Dias se passaram e a rotina da família transformou-se em vigilância. Turnos para garantir que a vela nunca se apagasse. Orações murmuradas mesmo por quem nunca acreditou. O lar já não era um lar, mas um altar permanente. E cada noite, enquanto a vela queimava, os sonhos vinham. Não mais o círculo incompleto, mas a presença observando de longe, silenciosa, como quem aguarda uma nova oportunidade. Clara, em uma dessas madrugadas, acordou e viu o irmão dormindo profundamente. Sobre o peito dele, uma mancha de fuligem em forma de mão, como um lembrete. Ela tentou limpar, mas a marca não saiu. Naquela mesma noite, antes de dormir, todos ouviram juntos, vindos do espelho coberto: "Eu ainda estou aqui." A vela tremeluzia, quase apagando, mas resistiu. E a família compreendeu a verdade cruel. O ciclo não havia terminado. O descanso do espírito dependia da chama. E enquanto houvesse fogo, haveria silêncio. Mas, no instante em que a vela apagasse de vez, o visitante voltaria. O velório simbólico se transformara numa vigília eterna. E a promessa não era de libertação, era de continuidade. Porque no mundo dos mortos, nada se perde, apenas espera.